Fala, amigos do Papo de Arquibancada, tudo bem? Estamos aqui, eu e o Gabriel Duarte. Hoje a gente vai gravar um vídeo aqui especial falando sobre os craques em família, os irmãos no futebol. Então a gente tem uma lista aqui dos top 10 craques, não brasileiros, estamos falando só do pessoal aí do resto do mundo. E a gente fez aqui uma lista, eu e o Gabriel, falando desses top 10 jogadores que jogaram com irmãos, em famílias, tem gêmeos, tem trigêmeos, né, Gabriel? Tem uma Sim. pancada de gente aí. Vamos começar falando sobre dois dos que são maiores aí nessa lista, em minha opinião, dois caras que marcaram uma geração, não só nos seus clubes, mas também na seleção, e até hoje ainda estão em evidência, que são os irmãos De Boer. Vamos lá. Lembra deles? Com certeza. Esses daí jogaram muito, né? Acho Frank De que Boer. Frank De Boer, um dos maiores zagueiros que a Holanda já teve, antes desses Enzo ficarem idolatrando Van Dijk, né? Um zagueiro que batia falta e tinha grande presença, um dos zagueiros que mais fez gols em todos os tempos. E com certeza ali no final de ano da família De Boer sempre tinha conversa boa, porque não eram pessoas que tinham poucos acertos na vida falando de futebol. e é legal que eles jogaram juntos em vários clubes, né? No Ajax, no Barcelona, enfim, fizeram história aí. Acho que eles merecem a primeira menção. Sem dúvida, sem Quem, dúvida. quem seriam os próximos aí que você cita? Michael e Brian Laudrup. Esses são irmãos, eles não são gêmeos, um é de 64, o outro é de 69, né? Um, um deles teve uma passagem por um time que eu nutro algum carinho, mas foi uma pequena passagem pelo Chelsea que o Brian Laudrup teve, mas os dois tiveram grandes carreiras. O Michael Laudrup chegou a ser um jogador por um bom período, o clube que ele passou o maior período de sua carreira foi no Barcelona, e chegou a ganhar títulos, chegou a disputar o Mundial contra o São Paulo e perdeu. Então foram Ainda bem, né? foram dois grandes jogadores. Na década de 90, o time da Dinamarca era chamado de Dinamáquina e muito por causa Máquina. dos irmãos Laudrup. Muito bom, muito bom. Indo aí pro nosso top 3, quem que a gente tem depois? Philip e Gary Neville, né? São de uma geração muito vitoriosa do Manchester United. Foram treinados por Sir Alex Ferguson, né? Os irmãos Neville até hoje eles são notícia, um como técnico, outro como comentarista na TV inglesa, e até hoje eles dão muito o que falar lá na Inglaterra. Então eles foram parte de um time muito campeão na Inglaterra, mas não levaram Copa do Mundo. Eles fazem parte de uma geração que os ingleses apostavam muito, não só pela base do Manchester United, mas como outros times, e falharam na conquista do Mundial, que esse aí, para pais de futebol, eles já não vão conseguir ganhar a Copa do Mundo, para mim, não nos próximos 15, 20 anos. Legal. Deram muitos assuntos para os tabloides ingleses, né? Sem No, dúvida. Manchester no, United, sempre em voga, o maior clube da Inglaterra na questão de dinheiro, de popularidade. Foram uma esperança, ganharam muitos títulos com Alex Ferguson, um técnico incrível que teve muito tempo para trabalhar, mas na questão de seleção não tiveram tanto sucesso, apesar de terem legal, jogado junto, tanto na seleção quanto em clubes. legal. Os próximos da lista, a gente tem aqui, então, os italianos, os irmãos Simone e Felipe Inzaghi, que você pode falar deles para a gente, Gabriel? Filippo Inzaghi e Simone Inzaghi, né? Eles grandes é, jogadores. O Filippo Inzaghi, para mim, não vou dizer que foi o mais habilidoso, porque de habilidade ele não tinha muita coisa,
mas é um cara que enfiava muita bola, sempre uma família que foi brigadora. Na Itália também tem outras famílias, família que a gente deve falar, e ali fala-se de jogadores italianos com marca de italiano. Jogaram juntos na seleção italiana. O Simone foi o Pipo, que é um atacante oportunista, ele é mais jovem que o Simone Inzaghi, e os dois defendiam, por mais tempo na sua carreira, defenderam cores separadas, mas são jogadores que, se você fala, sabe que são jogadores brigadores e sabem o que fazer. Ah, legal, eles eram aqueles atacantes, não eram craques, né? Mas Não eram sabiam colocar a habilidosos. bola. Exatamente, não eram habilidosos, mas sabiam colocar a bola para dentro do gol, que é o que importa para um camisa 9, né? Sem dúvida. Na nossa próxima aqui da lista, nós temos os dois argentinos, o Gabriel Milito e o Diego Milito. Sem dúvida, os dois eles venceram Liga de Campeões, eles foram grandes jogadores também na seleção argentina. Hoje o Milito ele é técnico, ele tem um bom conhecimento, um técnico que vem em ascensão, e os dois irmãos eles trabalham juntos hoje como técnico e auxiliar técnico. Né? Então Legal. mais alguns técnicos da geração argentina, pessoas que tiveram experiência dentro de campo, estão tendo tempo para se estruturar na Argentina, e é uma coisa que eu digo, se você teve um irmão e não jogou bola, a culpa é sua, você teve em quem dá a canetinha. Eu tenho essa desculpa que eu não tive irmão, então eu não jogo bola tão bem por causa disso. E eles estão seguindo a escola, né, que a gente tem muito bem, de vários técnicos argentinos na Europa. A gente está até para gravar um vídeo sobre isso, mas vamos deixar esse assunto para um outro momento. Na posição de número 6, a gente tem os noruegueses aqui, que também para o pessoal mais novo, né, talvez não vai se lembrar, o Tore Andeflo e o Josten Flo. Toro André Flo, esse é um cara que aí ele já passou mais tempo pelo Chelsea, ele tem 50 gols registrados pelo Chelsea antes de uma era Roman Abramovich, então não era um craque, mas era um cara que na seleção norueguesa e nos times que ele passava, ele é um cara que entregava. Então ele teve o time que ele teve maior sucesso foi no Chelsea, com uma média de gol próximo a um gol a cada 3 jogos, o que eu vou falar para vocês, no Chelsea do começo dos anos 2000, era incrível. E ele foi um scout do Chelsea, vindo de um time grande da Noruega, e então ele foi um cara que foi um trabalhador da bola junto do seu irmão, né? Então, E ambos também, né, jogaram pela seleção, então acho que uma dupla aí que merece a menção, né? Mas sem dúvida, o Toro André Flo, ele foi um cara que teve muito mais sucesso, destaque, né? muito mais destaque no futebol, e com certeza não era fácil a vida para ser irmão do Toro André Flo. Difíceis reuniões no final do ano. Com certeza. Vamos lá, no nosso próximo aqui no top 10, tem esses dois irmãos aí que ambos jogaram na Europa, na Inglaterra precisamente, né, no Arsenal e no Manchester City. O que você tem para falar deles, os Gabriel? 3 irmãos, aí tem só 2 É verdade, foto, temos 2 né? na foto, mas temos os 3, né? 3 irmãos Touré, então a gente teve o tempo de Yaya Touré brilhando no Manchester United, teve Kolo Touré que brilhou na lateral esquerda do Arsenal, então são jogadores que eles fizeram um bom papel no futebol inglês, já numa época que o futebol inglês ele começou a ser um futebol cada dia mais valorizado, e você chegar com o seu irmão jogando juntos, né, no Manchester United, né, no caso do Kolo e do Yaya, os irmãos que tiveram muito mais sucesso, também vida difícil para o Ibrahim Touré, né, eles tiveram muito sucesso na Inglaterra, e sem dúvidas o Yaya Touré para mim era fantástico naquele começo do Manchester United, do Manchester City, com uma estrutura mais forte, o time do Pellegrini, então ele
foi sem dúvidas uma grande engrenagem no meio-campo do Manchester City. É bem dito, ele carregou muitas vezes aquele time que talvez não era tão glamuroso como é hoje, né? Sim. A gente vê a molecada louca aí, desde Gabriel Jesus e todo mundo jogou muita bola mesmo. E aí, a gente aqui no 8ª posição, você tinha citado de outros italianos na lista, né? E temos aqui o Paolo Cannavaro e o Fábio Cannavaro. O Paolo Cannavaro foi bom jogador, mas é difícil comparar com o Fábio Cannavaro. Fábio Cannavaro é um dos únicos zagueiros, talvez acho que o único que foi citado como o melhor jogador do mundo quando a Itália ganhou o seu Mundial. Então, dois jogadores muito bons, mas Fábio Cannavaro, um fantástico jogador, um zagueiro que o que ele não tinha de altura, ele tinha de impulsão, ele tinha de força, e para ser capitão da Azurra, sem dúvidas, você tem que ser um líder nato. E ele levou a Azurra e o Juventus também por onde ele passou, e o Real Madrid, ele levou para frente com tarja de capitão. E o Paolo Cannavaro, bom jogador, muito no sobrenome, sem dúvidas. O Fábio Cannavaro, ele hoje técnico, se não me engano ele está na China, e como técnico mesmo na China, ele é um técnico campeão, um cara que entende de futebol, e sem dúvidas ele é um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. O Paulo Cannavaro é o irmão do Fábio Cannavaro. Não, é o que você falou, né? O Fábio Cannavaro, ele tá na primeira prateleira de zagueiros do mundo, né? O Paolo, ele era um bom zagueiro, mas realmente é difícil competir quando você tem um irmão que é o melhor zagueiro do mundo numa temporada, né? Mas aí tá os outros italianos na nossa lista. Na 9ª posição aqui do nosso ranking, a gente tem mais uma dupla de italianos aqui, esses mais antigos, talvez as pessoas não se lembrem tanto, mas também 2 craques de bola, né? Sem dúvida, é Baresi. Baresi é um nome que, se você sabe um pouquinho de futebol, você já escutou esse sobrenome, né? Franco Baresi, outro que perdeu o Mundial para o São Paulo, mas na seleção italiana ele foi fantástico, ele ganhou um título mundial pela Itália, e isso é um feito muito, muito grande. Né? O Franco Baresi, ele foi um jogador que marcou época na década de 80, no começo da década de 90. Né? Então, e é engraçado que aí temos uma disputa de família entre os dois times, porque o Franco Baresi ele jogou no Milan e o Giuseppe Baresi ele jogou a carreira dele no Inter de Milão. Então eles dividiam o mesmo estádio, porém eles estavam, um era Nerazzurri e outro era o Vermelho e o Rossoneri. Né? Quero então, nem pensar essa discussão aí na ceia de Natal, hein? Com certeza. E até hoje, uma das craques do futebol feminino do Inter de Milão é Uma Baresi. Então é uma família que até hoje marca o seu futebol lá na Velha Bota. Tenho pedigree. E para a gente fechar a nossa lista aqui na 10ª posição, a gente volta com mais 2 argentinos que também jogaram muita bola, e esses, ao contrário dos irmãos Baresi, defenderam o mesmo time lá na Argentina, né, Gabriel? Jogaram no Boca Juniors. É engraçado esse fato que tem aí na tela, se você está conseguindo ler. Ele diz que eles são filhos do presidente de um outro clube, o Rinazzi Esgrima. E eles são, outro caso interessante, que eles são gêmeos, né? Guilherme e Gustavo Esqueloto. Então não dá para falar Marco Esqueloto, é Marco 10 e Marco 7. Né? Então foram períodos vitoriosos, eles passaram pela mão de grandes técnicos ali no Boca Juniors, marcaram época, ganharam Libertadores, porque é isso que o Boca Juniors sabe fazer, ganhar Libertadores, e eles sempre foram um terror quando vinham jogar aqui no Brasil. Hoje também trabalham como técnicos, então continuam, como a gente já falou, essa tradição do final dos grandes jogadores de final dos anos 90,
se transformando grandes técnicos numa escola que chegue com os Schelotto, com o Pochettino, agora o Milito. Então, são pessoas que sabem de futebol dentro e estão fazendo cada dia mais bonito fora de campo. Por que no Brasil não acontece isso? Isso é algo que a gente tem que discutir. Legal. Isso vai ficar para uma próxima live. Pessoal, gostaria de agradecer a presença hoje do Gabriel. Inscrevam-se aqui no nosso canal, no Papo de Arquibancada. Faltou alguém nessa lista? Vocês gostariam de ver uma lista diferente? Deixem aqui nos comentários. A gente ainda tem muito material, queremos fazer aí sobre jogadores só brasileiros. A gente citou aqui, tinha gêmeos, tinha trigêmeos, ou seja, tem um monte aí de coincidências no futebol que nunca vai ser só um jogo. Agradeço demais tua presença, Gabriel, teus comentários. E convidamos todo mundo, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e vemos vocês na próxima. Subscreve. Um abraço, pessoal.